Vai, que sabe.
O cara vem sorvar. É sempre assim, né? Trabalhar ninguém firma, né? Não. Não, que eu falo. Você trabalha o ano inteiro, ninguém fala, ô, o cara trabalhou. Ele fica 3 dias parado, ô, vagabundão, hein? 3 dias. 2 horas, pai. Você trabalha o dia inteiro, das 4 às 5 você para, o cara fala, aquele cara não tem. Não, mãe, trabalha fora da Capricha aí. Agora vamos. Capricha aí. Agora vamos. Dá uma olhadinha pra câmera ali. Aí, olha lá. Senão, gente, cara. Vai estar tão invertido ali, ou não? Sério. Aquilo ali não tem. Filho, vai pra lá, filho. Não, pode deixar. Pedaço pra baixo.
Você quer que eu leve? Você vai pra academia? Tchau, gente. Tchau. Tchau, Beto. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau. Tudo. Você não tem bateria. Não. Ela veio seco. Vai, agora que essa nós não tem bateria, Vardinho. Não é zarado. Não é pra nós sair, meu. Vai queimar, não é que você não queima, né, Vardinho? Só não sai, né? Então não é zarado. Não sei se tá filmando, tá com Tá filmando, né? Mas se puder se molhar. Alguém não vai fechar. É, mas vou eu o dia inteiro, Vardinho. Tem que soltar o Paulo. Mas eu soltei, Pô, é lá que ia fazer o outro lá. O Riquinho falou que vai fazer lá embaixo. Fazer embaixo? O quê? Então, aonde? Cadê a mulher? Então, Sérgio, aí falei, meu, lá que eu vou fazer serviço lá em cima também. Vai indo, né? Foi embora. Hã? Que, Vardinho? O que, Sérgio? Aqui, ó. Pega o amarelo lá pra cá. Não, aqui não fica aqui só. Onde que é o zoom disso? O zoom? É onde você tá com a mão lá. Deixa eu dar. Aqui, ó. Aonde você... Vai lá perto do bagagem. Bagagem queimar o fio. Posso olhar lá que queima o fio? Olha lá então. Bagagem vai queimar o fio. Pode tirar. É, lá em cima vai fazer também. Esse aqui ficou da cor daquele de cima. Vamos tirar? Olha lá, tira lá. É 5 horas? 5 horas. É, mas sempre sai esse Sai, né? 6 horas, 6h30, 7h30. Tira, é. 8 horas. Só fazer isso aqui lá onde eu tô pra você. Lá, vamos ver igual. Só que é igual, eu sei, eu tô bom hoje. Eu vou dar uma acabamento. Deu pra carregar a coisa, viu, velho? Pronto. Graças a Deus. Agora usar só o ano que vem. Vocês estão de parabéns, Deus hein? quiser, né? Deus quiser só ano que vem. Deus abençoe vocês. Vamos guardar isso aqui. Só também, porque é só tá vendo aí pra nós. Terminou já, então pode aqui já. É, vai precisando, filho. É um close. Vamos levar lá pra... Ei, desse jeito vai queimar essa coisa aí. Aqui, ó. Ó, Deja, filma esse aqui, ó. É ele. Tá, vou filmar. Você filmou o bagaço, cara. Certeza. Pô, Foi, né, rapaz? Um tesouro no meio do bagaço, né? Entendeu? Isso que... tinha que sair. Ô, Sérgio, essas coisas não vamos levar no caminhão do bagaço? Joga lá dentro da marcenaria. Isso. Aí ele já joga lá. Ai, mas Essas coisinhas aqui eu guarda bem, né? Aí a Pega aqui agora. só... Eu aperto esse rec aqui não...
louvor, a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Hoje, grande festa da Igreja. Nós cristãos nos reunimos para adorar o nosso Cristo Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo, Salvador do mundo. Vamos criar um clima de oração, de louvor a Deus. Na Eucaristia, dentro de instantes, nós vamos receber Jesus na Eucaristia. Sacerdote trazendo o ostensório onde está a hóstia consagrada. Jesus, o nosso Deus. Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos acompanhar com muita fé, com muita piedade, com muito amor, esta procissão. É a mais importante que nós celebramos durante o ano. É a procissão mais festiva que nós temos aqui a presença. Nós não temos imagem, nós temos a presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia. O Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Vamos prestar esta homenagem ao nosso Cristo, através destes atos de piedade, da nossa procissão, da Santa Missa e da bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia. Vamos acompanhar esta procissão com muita fé, com muito amor, com muito recolhimento. Vamos erguer as nossas vozes para louvar o nosso Deus, para adorar o nosso Deus. Na oração, os cantos de louvor ao Santíssimo Deus, ornamentado, como sempre, com tanto amor, com todo carinho, com tanta arte, pela equipe da nossa comunidade. Como tudo que nós vemos aqui, os enfeites da frente da igreja, os enfeites das ruas, das equipes, das cidades, com toda a nossa comunidade. Vamos acompanhar, vamos bater, com muita humildade, com muito amor ao nosso Deus. Indo para José do Verdão, subindo novamente para a Avenida Florencio Terra, para nos reunirmos aqui em frente à Igreja Matriz e participarmos da Santa Missa. À frente os antonianos, a imagem de Jesus crucificado, a cruz que é sempre o Cristo. Tomazinho, como sempre, presente, como sempre, rádio difusora, presente em todos os acontecimentos religiosos da nossa comunidade. Todas as semanas, todos os domingos, todos os dias, nas orações da Ave Maria, em diversos programas religiosos que se levam ao ar.
vossa vida no fim dos tempos, tornai participantes da vossa ressurreição, todos os que morreram no vosso amor. No carro do Santíssimo Sacramento, vamos receber a Jesus. E chegar aqui em nosso meio. Jesus presente na Eucaristia, Jesus o nosso Deus, Jesus o nosso Salvador. Vamos aclamar a Jesus. Palmas para Deus. Palmas para Jesus presente na Eucaristia. Vamos dar nossas vidas a Jesus. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva nosso Cristo Salvador! Viva nosso Cristo Salvador! Viva o nosso Deus! Viva o nosso Deus! Palmas para Jesus! Estamos na volta, estamos na reunião. Nesse momento, nessa adoração, a Jesus presente na Eucaristia. Vamos colocar o seu pleno de honra, pergunta na frente, a Igreja Matriz, para que agora nós possamos participar desta Santa Eucaristia, da celebração da Santa Missa. Jesus colocado, o seu trono de honra, este altar ornamentado com vamos adorar o nosso Deus, vamos acolher a sua palavra, que Jesus seja a luz que ilumina realmente. Da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinar as lições que melhor educam, a Eucaristia é que nos dá. As lições que melhor educam, a Eucaristia é que nos dá. Observa o nosso amor, hoje nós todos somos irmãos, confiemos com fé ao Senhor, os apelos de libertação, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinar as lições que melhor educam, a Eucaristia é que nos dá. As lições que melhor educam, a Eucaristia é que nos dá. Encontro conosco, Senhor, incentiva a justiça e a paz, nos inquieta e convida a sentir os apelos que o nome nos faz. Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam, a Eucaristia é que nos dá. As lições que melhor educam, a Eucaristia herdeiros do mesmo Pai. A festa de hoje permite-nos refletir, perceber a presença de Deus em nosso ser, no mais íntimo dele. É hora de pararmos e pensarmos o que significam o corpo e o sangue de alguém. Lembremos-nos que este alguém, Jesus, nos amou tanto que nos deu o seu corpo e derramou seu sangue por nós, por cada um de nós, por mim, por você presente aqui, pelo que está ausente, pelo comodista, pelo egoísta, pelo marginal, pelo pobre, pelo desempregado, pelo criminoso.
Eucaristia é liberdade, a liberdade que nos vem do amor de Jesus. Preparemos-nos para o ano 2000, ficando fortes, alimentando-nos com o pão da vida, descido dos céus. Façamos desse alimento o oxigênio, a força vital necessária, imprescindível para a existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos deu no amor de Cristo. Para que a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo nos aproxime mais de Deus e nos enriqueça com os dons de sua graça, reconheçamos nossos pecados, de maneira muito especial, nossos pecados contra a comunhão, contra a Eucaristia, e vamos pedir o perdão de Deus. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos glorificar o Deus unitrino. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com muita atenção a palavra de Deus. A primeira leitura será tirada do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 8. A aliança celebrada por Moisés no Sinai, com o sangue dos animais, é figura da nova e eterna aliança, celebrada por Cristo em seu sangue. Ouçamos com atenção a leitura que vai ser proclamada pela nossa irmã Leide. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos, como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo:
Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Todos. Eleve o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas que me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ouçamos com atenção essa leitura que será proclamada pelo nosso irmão Osvaldo. Carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte dessa criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas, espalhada sobre os seres impuros, os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Terra exulta de alegria, louva o teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Tantos possas, tanto ouses, em louvar não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa ao dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era a sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge a noite e chega a luz. O Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte trazem si. Pensa bem, igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida. Quem hesita, quem duvida? Como é todo o autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem, só os filhos o consomem. Não, isto é meu sangue. Com estas palavras, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia como memorial de sua paixão e morte,
perpetuando sua presença entre nós. Canto para o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o, e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor Jesus, pão da vida, pão da esperança,
pão da unidade, pão da partilha para a comunidade dos cristãos. A festa primeira da instituição da Eucaristia não é celebrada hoje, ela é celebrada dentro do Tríduo Pascal, abrindo o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, onde comemoramos a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio bem ligado à Eucaristia. Aí sim, nessa festa, nós podemos meditar e penetrar bem no mistério da Eucaristia e podemos aprender nesta liturgia o seu significado. Podemos aprender aquilo que a Eucaristia traz para nós a nível de compromisso. É verdadeiramente este, a Quinta-feira Santa, o dia de se comemorar, de se relembrar a instituição da Eucaristia e de se fazer inclusive o dia todo, a noite aliás, até a sexta-feira, aquela hora santa tão bonita que nós fazemos, reconhecendo Jesus presente no pão, Jesus presente no vinho. Se nós temos um dia dedicado já à Eucaristia, por que então esta festa de hoje, também numa quinta-feira, e sempre vai cair numa quinta-feira, relembrando já também a Quinta-feira Santa, o dia da instituição da Eucaristia? Por que essa festa de hoje, a festa do corpo e do sangue de Jesus? Não é uma festa que deve ser celebrada dentro de casa, não é uma festa que deve ser celebrada dentro da igreja por um grupo pequeno, por este ou por aquele grupo. A festa de Corpus Christi significa a nossa manifestação pública pelas ruas da cidade da nossa fé em Jesus Eucarístico, em Jesus como pão da vida, como Cristo de Deus. Por isso, nesse dia, cumpre preceito quem participa da procissão e quem celebra a Eucaristia, quem se alimenta neste dia da Eucaristia. É este o dia consagrado para sairmos não sozinhos, juntos com Jesus, pelas ruas da cidade, apontando para Ele e dizendo: é este o pão da nossa vida, é este o pão da nossa liberdade. Só este pão pode tirar os nossos pecados, só este pão pode transformar a nossa vida, só este pão pode transformar a nossa sociedade e a nossa comunidade. É para isso que existe esta festa de hoje. É a oportunidade de mostrarmos para toda a cidade que nós temos um alimento que dura para sempre, que nós temos um alimento que é capaz de nos salvar e é capaz de nos restituir a vida. Algo mágico, algo fantástico. Uma vez que Jesus já foi imolado na cruz há 2000 anos atrás, então todos nós já estamos limpos do pecado e já temos a salvação. Não é este o sentido da Eucaristia, não é este o sentido da doação de Jesus, aceitando ser Ele a vítima sacrificada da ceia pascal. Muito pelo contrário, a redenção vem sim, mas vem quando nós nos aproximamos da Eucaristia. Porque quem se afasta da Eucaristia não tem a salvação, não tem o perdão dos pecados, quem não se aproxima desse sacramento. A Eucaristia é o maior sacramento da vida da igreja, é o ápice, é o cume da nossa vida pastoral, é o cume da nossa vida sacramental, é o cume de nossos cursos, é o cume das nossas orações, dos nossos encontros, das nossas devoções. Se tudo que nós fazemos como igreja não vir para a Eucaristia, então nós estamos errados. Nós não estamos celebrando bem a nossa fé e nós estamos nos desviando do caminho de Jesus. Tudo deve conduzir para a Eucaristia, porque é este o único sacramento que nos dá a vida. O batismo nos abre portas, nos coloca dentro da comunidade. Assim também a crisma, onde nós podemos, por nossa própria vontade, professar a fé em Cristo. Assim a confissão, assim o matrimônio, assim a ordem. Tudo, se não for vivido dentro de um contexto de Eucaristia, perde o sentido. Porque é para esta mesa, é para esta celebração que cada cristão, que cada cristã é convocado, é chamado. Porém, não é uma celebração que acaba aqui, que se encerra aqui. Isso seria simplesmente um teatro. A Eucaristia é vida, a Eucaristia é festa, a Eucaristia é partilha, a Eucaristia é luta, a Eucaristia é um modo de viver, é relacionamento entre irmãos e irmãs, e isso nunca pode se encerrar, se esgotar neste altar.
Muito pelo contrário. Quando nós viemos para a celebração da Eucaristia, aqui nós trazemos nossas angústias, aqui nós trazemos nossas esperanças, trazemos também, por que não, nossos problemas e sofrimentos. E quando nós saímos daqui, nós saímos alimentados para procurar transformar a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, a vida da sociedade. Isso significa ser igreja que recebe a Eucaristia, ser igreja que coloca a Eucaristia como centro da sua vida, como centro da sua pastoral. Os textos que nós proclamamos hoje, nesta festa de Corpus Christi, se prestamos atenção, são textos que nos lembram muito a Semana Santa. Alguns elementos principais que nos aparecem desses textos e pelos quais nós podemos traçar um perfil de Jesus Eucarístico. Primeiro, aparece logo no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, que é aliança. Eucaristia é a aliança de um Deus que nos ama e que quer fazer um pacto conosco. A aliança exige duas partes. Deus faz uma parte, nós fazemos a outra parte. Nós percebemos aqui na leitura desse texto o sacrifício de um animal, o sacrifício de uma vida que tenha carne, que tenha sangue, isto é vida. Este sacrifício era capaz de redimir os pecados do povo judeu. Nesse texto, nesse trecho, Javé faz pacto com o seu povo. Ele faz aliança através de um cordeiro imolado, através de um sacrifício. Metade do sangue é jogado sobre o altar. Esse altar simboliza a presença de Deus no meio do povo judeu. A outra parte era aspergida sobre o povo, mas não era de qualquer maneira que era aspergida. Era aspergida só depois que o povo fazia este compromisso. Senhor, nós queremos viver a tua lei. Senhor, nós queremos nos comprometer conosco. Nós queremos fazer a nossa parte da aliança. Aí então, o sangue do Cordeiro, símbolo também de Deus, da vida que vem de Deus, é aspergido sobre o povo. Nós podemos dizer que a Eucaristia é para nós a atualização deste sacrifício. Quando Jesus se entrega na cruz, quando Ele sacrifica seu corpo, a sua carne, quando Ele derrama o seu sangue, Ele quer dizer o seguinte: não precisa mais de sacrifício de nenhum tipo de animal. Não é nenhum sacrifício mais que redime o pecado da humanidade, porque Jesus realizou o último, o único e o eterno sacrifício. E que eu acho que muitas vezes nós comungamos sem ter consciência do que nós estamos fazendo. Paulo aos Coríntios diz que a comunhão, ela pode nos trazer a salvação, sim, mas também ela pode nos trazer a condenação se nós não comungarmos devidamente preparados. A Eucaristia é, por definição, presença real de Jesus no pão, presença real de Jesus no vinho. Pão que foi a carne sacrificada, vinho que é o sangue derramado, é o pão partido e repartido para a nossa salvação. Nós não podemos nos aproximar de Deus, nós não podemos nos aproximar desse alimento se na nossa vida não existe uma purificação, uma conversão, uma preparação. Para a Eucaristia nós damos o nome de comunhão, e realmente ela é comunhão. Não só comunhão naquilo que a gente chama de hóstia. Um padre amigo meu, numa viagem, disse assim: como que o nosso povo consome hóstia? Gasta-se 20 mil hóstias por cada 2 meses, mais 20 mil cada não sei quanto tempo. Interessante que isso é verdade. Aqui também, como nós consumimos hóstia. Agora, será que nós sabemos o que nós estamos fazendo? Será que esse pão que nós recebemos, esse pão que nós buscamos semanalmente, às vezes diariamente, será que ele tem um significado? Ele fala na minha vida? Ele fala na sua vida? Você entende a Eucaristia como sacramento de perdão, como sacramento de comunhão, de partilha, de festa? Ou você simplesmente comunga por preceito, ou por escrúpulo, ou porque você tem medo, ou só para um desencargo de consciência? Por que você comunga? Já parou para pensar nisso? Por que eu comungo? Por que eu me alimento da Eucaristia? Eucaristia é compromisso. E se eu não me comprometo com ela, eu estou comungando indignamente. É comunhão. E comunhão não se faz só nesse momento de celebração. A comunhão se faz fora daqui. A comunhão, ela acontece quando eu sou capaz de entender as necessidades do meu irmão, de estar unido a ele, de ter compaixão das pessoas que sofrem, de ter compaixão das pessoas que não têm as mesmas condições de vida que eu tenho, e lutar para que essa pessoa mude, lutar para que a sociedade mude.
Isto é comunhão. Um grande teólogo diz que quando nós celebramos a Eucaristia, nós trazemos bem dentro de nós, bem perto de nós, aquela realidade que nós tanto esperamos e que nós chamamos de céu, reino de Deus, vida eterna. Esse momento celebrativo e, sobretudo, o momento da consagração, o momento da partilha do pão, o momento da comunhão, é um momento em que nós podemos experimentar o que nós vamos viver depois da nossa morte. Já pensou nisso? Que Deus nos revela na Eucaristia aquilo que nós esperamos para depois da nossa morte. Aqui acontece o reino de Deus, ainda que por um momento. Aqui acontece aquela glória, aquela maravilha que tanto esperamos, que é viver na casa do Pai, que é viver no reino eterno, na felicidade completa. A Eucaristia antecipa para nós o reino que nós tanto esperamos e que nós tanto queremos. A Eucaristia une a comunidade celeste com a comunidade terrestre, formando uma única comunhão. Nela nós invocamos todos os santos e santas. Nela nós invocamos todos os fiéis que já faleceram. Nela nós invocamos todos os seres vivos que habitam essa terra. E a Eucaristia forma uma única igreja. Faz da igreja terrestre e da igreja celeste uma única igreja que adora o Pai, que glorifica o Pai e que se alimenta do próprio Pai, que está contido no sacrifício do Filho. Nisso foi muito feliz este hino da nossa sequência da Eucaristia. O que é a Eucaristia? É pão dos anjos que foi dado para os homens. É pão, é alimento dos anjos que passou a ser alimento nosso, alimento da humanidade por misericórdia de Deus. Alimento dos anjos significa o próprio Deus, a própria divindade. Esse próprio estado de graça, esse próprio estado de pureza. Quando nós comungamos, nós recebemos Deus dentro de nós como um alimento. Então nós não podemos comungar de qualquer forma. E cada irmão que está aqui, eu recebo um pedaço de pão também. Por isso eu preciso me comprometer, não só com este pão, não só com a Eucaristia, mas também com meus irmãos e também com as minhas irmãs. É hipocrisia a gente achar que só eu vim aqui receber esse pão, eu já tenho a salvação. Eu estou fazendo comunhão, estou cumprindo o meu preceito. A comunhão, ela acontece e ela é um processo. Uma frase muito bonita que eu ouvi esses dias, gostaria de encerrar essa reflexão falando sobre esta frase. Dizia assim: enquanto existir um cacho de uva, enquanto existir um pouquinho de trigo, enquanto existir um sacerdote, vai haver Eucaristia, vai existir Eucaristia. E realmente é verdade, a Eucaristia não é simplesmente fruto de algo mágico que acontece no altar. A Eucaristia, ela é fruto do trabalho do homem. Para que a Eucaristia aconteça, deve existir as mãos que trabalham e que amassam o pão. E deve existir também as mãos que consagram e que aproximam Deus da humanidade. As mãos que fazem com que esse pão, a partir do momento celebrativo, deixe de ser pão, mas passe a ser corpo e sangue de Jesus. O vinho deixe de ser vinho e se transforme em sangue de Jesus. Por isso a nossa Eucaristia, ela é sempre profética. Ela se faz oração pelas vocações. Ela se faz oração para um mundo mais justo, porque todos os irmãos e irmãs que trabalham e que fazem com que este pão chegue até o altar merecem vida, merecem dignidade. É isso que João diz: para isso serve esse pão. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham na plenitude. Que nós possamos nos alimentar sempre deste pão, mas que nós possamos buscar em nossa vida o verdadeiro significado deste pão, porque diz Paulo aos Coríntios: se eu comungo e não estou consciente do que eu estou comungando, a Eucaristia passa a ser para mim condenação. A Eucaristia é sacramento de salvação, sim, mas ela é sacramento de condenação. Ela é sacramento de morte eterna se eu brincar com ela, se eu não respeitá-la e se eu não colocá-la em prática na minha vida. Busquemos esse sacramento que é fonte de vida para nós, que é fonte de unidade para a igreja, para sermos salvos, para buscarmos um dia esta comunhão, essa festa, este banquete eterno na casa do Pai. E para buscar isso é só através da nossa conversão pessoal. Que esse dia tão feliz, que esse dia tão importante para a vida dos cristãos, que esse dia no qual colocamos a Eucaristia como centro da nossa vida, como centro da nossa fé, possa ensinar a cada um de nós o verdadeiro valor da Eucaristia.
possa abrir a nossa consciência, o nosso coração, para que, ao nos aproximarmos desse altar, nos aproximemos com um coração puro, com um coração cheio de esperança, cheio de alegria, mas cheio também de contrição, cheio de arrependimento. Vamos ficar em pé. Já estão em pé, né? Isso é vício. O padre fica sempre viciado. A nossa profissão de fé, ela é a fórmula mais longa, feita no ciclo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou no Espírito Santo. Senhor, que o sangue de Cristo nos inebrie. Para que nossa comunidade se renove, seguindo os passos daquele que escolheu o caminho do despojamento e da humilhação, rezemos. Senhor, que o sangue de Cristo nos inebrie. Vamos ouvir e vamos colocar a nossa vida neste altar. Canto do ofertório. Esse
e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Pai, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho que oferecemos na Sagrada Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz à voz dos anjos e à voz de todos os santos para cantar. Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Jesus se faz presente nesse altar. A partir de agora, este pão é corpo sacrificado, este vinho é sangue derramado por nós, pelos nossos pecados, pela nossa humanidade que é fraca. Vamos reconhecer que Jesus verdadeiramente está nesta Eucaristia e vamos pedir neste momento a Jesus Eucarístico: perdoa os meus pecados, cura minhas feridas, coloca em mim a consciência de que só este pão pode me dar a vida, pode me libertar, pode me dar a salvação. Vamos fazer um pequeno momento de adoração, reconhecer que Jesus verdadeiramente está neste pão e neste vinho. Vamos cantar Glória a Jesus na hóstia santa. Na hóstia santa que se consagra sobre o altar,
Irmãos e irmãs, tudo isso é o sacramento da nossa fé. Toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. O corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos une num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa João Paulo, ser bem firme na fé e na caridade, e a Joviano, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, e na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, pelos quais oferecemos esta missa, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Estendendo o nosso braço direito na direção de Jesus na Eucaristia, pela ajuda e intermédio do Espírito Santo, vamos apresentá-lo ao Pai. Vamos rezar juntos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E se a Eucaristia é comunhão, comunhão entre o céu e a terra, ela é também comunhão entre irmãos que têm o mesmo Deus como Pai e como Criador. Por isso nós vamos agora chamar a Deus de Pai com esse compromisso de formarmos aqui uma grande comunhão, uma grande família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No amor e na paz de Cristo vamos fazer comunhão, nos desejando a paz uns aos outros. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Jesus, o nosso irmão, instruindo a inteligência, nos aquece o coração. Nós queremos caridade, seguiremos na união, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Mensagem final. Deus criou o homem e o amou profundamente. Ele nos enviou Jesus para nossa salvação de modo radical. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelo rebanho. Ele é a videira na qual os ramos vão buscar alimento. Pede a paz, pede o amor entre nós. Por fim, Jesus, que ressuscita e sobe aos céus, fica em forma de refeição. É a refeição o momento mais íntimo da família, e a falta de alguém querido à mesa machuca o coração. Não nos esqueçamos disso. O corpo de Cristo é o Cristo inteiro, vivo, presente, real, passando a fazer parte de nosso corpo. Ele é o alimento que mata a fome de justiça, de paz, de carinho, de ternura, de amor. E antes de encerrarmos a nossa celebração da Eucaristia, tal como os discípulos de Emaús,
nós vamos dizer: fica conosco, Senhor, fica na nossa casa, fica nesta comunidade, fica no nosso coração. É por isso que nós vamos suplicar que Jesus Eucarístico se faça presença em nossa vida através desta bênção. E vamos fazer o nosso último momento de adoração a Jesus sacramentado antes de recebermos a bênção de Jesus na Eucaristia. Nós vamos cantar, então subindo. Deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular,
e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai, nosso Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é no princípio, agora e sempre. Amém. E viva Jesus Eucarístico! Viva! Viva Jesus na Hóstia Santa! Viva! Vamos aplaudir bem forte o pão da vida. É esse Jesus que nos dá a salvação, a libertação. Alimento da alma, alimento do corpo. As pessoas que querem entrar na igreja não entrem aqui pela frente, mas pelas portas laterais, por favor, porque tem que arrumar as coisas aqui, fica tropeçando em fio, tudo qualquer coisa, tá bom? Então quem quiser entrar na igreja, por favor, entre pelas portas laterais.